se fala muito em suicídio. E os criminosos que cometem crimes terríveis? O que acontece com eles, Jorge? Os crimes, eles dependem fundamentalmente da compreensão que as pessoas tenham. Quanto mais compreensão o espírito tem do mal que pratica, tanto mais aquela atitude reflete sobre a sua felicidade. Em O Livro dos Espíritos, existe uma questão, eu não vou lembrar agora, acho que é a 637, que diz assim: desse modo, o homem civilizado que comete uma simples injustiça é mais culpado do que o selvagem que se entrega aos seus instintos. Então, se eu tenho um espírito que ainda não tem uma compreensão clara da lei de causa e efeito, ele comete um desatino, ele comete um crime, ele assassina alguém, qual é a responsabilidade que ele tem? Depende da compreensão que ele tem. Então, quando eu possuo uma compreensão mais dilatada da vida, as minhas cobranças da minha consciência são maiores. Então, consequentemente, eu sinto mais o peso dos meus delitos. O que conhece menos, sente menos. Mas voltemos para o ponto inicial da sua pergunta. Fala-se tanto de suicídio, e os criminosos? Também respondem. Também experimentam sofrimentos atrozes. Se você tiver a oportunidade de ler a obra Obreiros da Vida Eterna, você vai ver uma página da obra marcada por um fosso, aonde eram lançadas as entidades cheias de culpa. E há outro momento do livro que possui uma cena muito parecida com o filme Amor Além da Vida, que é um mar de cabeças no mundo espiritual, uma quantidade imensa de espíritos em processo de sofrimento. Então, nós não podemos considerar que os criminosos, os que cometeram um assassinato, alguma coisa parecida, vão passar indenes das responsabilidades que têm. Eles também têm. Mas veja, da mesma forma que há uma preocupação em dizer que os suicidas terão a possibilidade de se recuperarem, os que assassinaram também. Não existe nenhum erro que se cometa que não tenha solução. Por maior que seja o nosso delito, o amor de Deus é sempre maior. A sua misericórdia vai sempre nos alcançar. Ocorre que a criatura que comete o suicídio, ela evoca em nós muito mais sentimento de dor, de tristeza. Então, a espiritualidade procura nos trazer mais informações sobre eles. Mas as entidades que cometeram algum tipo de delito mais grave também encontrarão seus processos de dor, de reajuste, demorarão um tempo maior ou menor no mundo espiritual e depois de sofrimentos, angústias e dores, também se levantarão, porque nenhum de nós está esquecido da misericórdia divina. E a seu turno, também serão resgatados e, muito frequentemente, renascem muito próximo dos seus desafetos para tentarem resolver os seus desajustes quando o perdão não aconteceu entre os envolvidos. Quando A machuca B e B, que é a vítima, perdoa seu algoz, a vítima se desembaraça nesse processo da lei de causa e efeito e abre a possibilidade de ter novas experiências. E o algoz, que cometeu o delito, vai se recuperar com outras pessoas, não necessariamente sua vítima, porque sua vítima se desembaraçou dele pelos laços do perdão. Então, perdoar é sempre excelente política se você é a vítima. Mas se você é o algoz, é importante saber que, apesar dos processos de dificuldade que nós apresentamos após a morte, todos, sem exceção, teremos as nossas penas em condições de recuperação a partir do momento em que mudamos e passamos a ter a oportunidade de recomeçar para caminhar na direção da felicidade, porque este, sim, é o destino de todos nós.